Só esperar o doutor Glauco assinar ali. Já assinei, estou de Já acordo. assinou? Vou confirmar aqui, que daí a gente já... Ah, eu tenho que preencher o campo aqui. Isso. Já liberar, senão não libera para todos. A doutora Lívia está aí, que é da Recuperando. Doutora Paloma, tem mais alguém do escritório, doutora? Tem a doutora Clara, tá só como ouvinte. Já Ah, adicionou. Já assinei, já foi. já? Já. Só confirmar aqui, que só estava faltando isso para a gente começar. Deixa eu só dar uma olhada. Então, parece que... Deixa eu ver. O Banco do Brasil tem o Marcelo Sim, e tô o aqui, doutor doutora. Romo. Marcelo, o que aconteceu? Essa semana nós recebemos um e-mail informando que somente você, como preposto, participaria. E quando a gente recebe um e-mail, a gente só manda link para uma parte. Então, se o preposto só ele que ia participar, é por isso que a gente mandou o e-mail só para você e ficou na agência da GECOR. Então, assim, esse e-mail, às vezes, ele volta, e aí é por isso que demorou um pouquinho aqui para começar, só para justificar para vocês, por conta da demora. Caixa Econômica, Doutora, então, pode falar. eu estou como advogado do Banco do Brasil, tá? Eles pediram para eu participar. Inclusive, eu Doutor Romo. participei da última, mês Isso, passado. então, é isso que eu falei aqui agora para o Marcelo, porque como encaminharam um e-mail falando que é só o preposto que ia participar, o senhor tem poderes total para participar. É por conta da documentação que a gente encaminha, só encaminha para um e-mail, que foi o da GECOR, Entendi. por isso que o senhor não recebeu. Mas aí o Marcelo já assinou, né, Marcelo? Já. Então tá, é Já só para eu assinou. Eu fui fazer tentar constar. assinar lá, já tinha É que, cancelado. viu, doutora, só fazendo um esclarecimento aqui rapidamente, eu não sei se o Pode doutor falar. Rômulo também está ciente, mas é que, assim, no Banco do Brasil, né, normalmente é só o preposto que participa como um direito a voz e voto, né? Os advogados normalmente só participam, tá, como ouvinte. Então, assim, né, normalmente, como eles só participam como ouvinte, então, né, normalmente a gente passa o link do YouTube, né? Ah, sim. Por isso que não, né, que acho que teve essa confusão aí, mas Mas o é, doutor Rômulo, o senhor me passa ali de novo, fazendo favor, seu nome completo, para eu fazer constar em ato, não tem problema, Marcelo? Coloquei no chat, se a não, senhora tiver Ah, sem tá. acesso. problema, Tá, sem já. Só problema, para doutor. poder constar, né, já que vocês estão aí presentes, eu Sim. também tenho que organizar aqui depois a ata. Doutor Carlos Gama não está, né? É Banco Itaú. Eu vou falar a respeito disso daqui a pouco. E a Intercoff é o doutor Dol. Então, nós temos só credores quirografados, né? Então, vamos lá, boa tarde a todos. Vamos, então, dar continuidade aqui à nossa... É o primeiro ato, só que ele está dando continuidade. Eu tenho só algumas questões aqui para falar antes, que o prazo nosso, né, a doutora Lívia já tem conhecimento ali que já está quase finalizando. O seu Arnaldo também está fazendo parte aqui hoje, ele é o empresário, representando as recuperandas. Ele praticamente ele participou quase todas as assembleias, acompanhando, para ver como é que funciona, como que funciona. Deixa eu ver aqui, Ronaldo Batista Alves Pinto, já colocamos aqui já, doutor Ronaldo. Inclusive, eu gostaria de chamar para o Marcelo, né, se puder, ainda que prepostos, fazer parte como nosso secretário, se não tiver nenhum problema, para secretariar os nossos trabalhos aqui. E eu vou ver se está disponível ali, para vocês verem, ainda que não tenha necessidade de ter quórum, mas só para vocês verificarem aí a quantidade de quórum que nós temos aqui nesse ato. Doutora, deixa eu só esclarecer uma questão. Nós, aquelas tratativas individuais para os acordos com as empresas, conversei com a doutora Lívia. Daqui a pouquinho já vou abrir Vai entrar nessa palavra, questão. tá? Inclusive, tem esse levantar aí, né, que todos já sabem. Daqui a pouquinho, só para a gente manter a ordem aqui, aí depois eu vou abrir a palavra, doutor Glauco, sem problemas. Tá bom. Só vamos abrir aqui para vocês verificarem. Nós temos 88,37% só credores quirografados, tá? Só para vocês acompanharem aí em relação ao quórum. E aí, voltando aqui, então, vou pedir para vocês, se vocês dispensam a leitura do edital, como é uma continuação do ato anterior, se não Sim. tiver problema, e também de opor assinatura na ata, tendo em vista que vocês já assinaram como representantes legais dos credores a lista de presença. Ela substitui a assinatura da ata. Tem alguma objeção? Pode ser dessa forma? Vocês estão de acordo? Pode ser, de acordo. Sim.
Então, tá. Antes de eu passar a palavra aqui e ouvir também a doutora Lívia, o doutor Glauco, que já pediu a palavra, então, como a gente está no ambiente virtual do Microsoft Teams, né, tem essa mãozinha aí, se puderem se identificar, falar o nome, representar qual credor, porque o ato é gravado. E outra situação é que nós temos, por ser gravado, ele vai para o site do escritório e vai para o YouTube também. Então, nós temos a Lei de Proteção de Dados, e os nomes de dados, OAB, CPF, RG, CNPJ, a gente não está falando justamente porque o sistema do YouTube, ele derruba do ar. Então, ele sai do site da administração e ele sai fora do ar. Então, a gente fica sem acesso. Então, na leitura aqui, provavelmente vocês só vão acompanhar, como foi feito das outras vezes, mas eu não vou fazer a leitura da nomenclatura, OAB tal, e nem o CNPJ para evitar que caia do ar. Outra situação é que nós vimos ontem, inclusive, teve uma manifestação, não sei se todos conseguiram acompanhar ou não, se vocês entrarem nos autos do processo, vocês vão verificar, foi o último andamento ali da outra. O Banco Itaú, ele peticionou no ID 21791618, e como credor quirografário, ele comunicou a quitação integral do seu crédito em razão do acordo celebrado com a avalista solidária, que é Márcia Maria Travassos Almeida. Então, ela efetuou o pagamento das obrigações perante o banco, e, diante disso, então, o credor ele requereu a exclusão do quadro de credores. E, consequentemente, né, por conta da subrogação como avalista e nova titular do crédito. Considerando, então, essa titularidade de crédito, que é concursal, né, e ela exercendo o direito de voto em assembleia, nós temos o artigo 39, parágrafo 1º da lei, e que o próprio credor declarou expressamente a quitação da obrigação por terceiro. Então, eu entendo como administrador judicial que o Banco Itaú ele não detém de legitimidade para exercer o voto nessa assembleia. Então, já vou justificar aqui que o Itaú ele não vai votar justamente pelo fato dele já ter manifestado ontem às 17h01. Então, ainda que não tenha havido ainda nenhuma decisão judicial formal, né, ou de exclusão em relação, ou homologando essa subrogação, o entendimento que nós temos é que a subrogação ela transfere a titularidade do crédito de forma automática. Então, nós temos o artigo 349 do Código Civil, ele faz cessar, então, os direitos creditórios do credor do Banco Itaú. Então, por esse motivo, né, ainda que tivesse aqui, eu acho que até por isso nós mandamos o link, mas eles não estão presentes. Então, o credor ele não vai ter votação do crédito, né, que implicaria, então, uma violação do princípio da paridade entre os credores, porque ele já informou que ele teve a quitação, para não haver nenhum tipo de risco de contabilização de votos aqui indevidos e nem nulidade dessa ata assemblear. Nós optamos, então, por não manter ele como credor que vote, né? Então, ainda que esteja habilitado no quadro de credores, não tenhamos nenhuma decisão nesse sentido, o Itaú ele não vai possuir legitimidade nesse momento, e a suposta credora, então, ela sendo avalista subrogada, ela, ainda que não formalmente habilitada, já foi confirmado ali que eles informaram a quitação. Então, tendo em vista disso, o Banco Itaú ele não vai fazer parte, nesse momento, de volta, tá? O doutor Glauco, não sei se quer ouvir primeiro a doutora Lívia falar, e depois o senhor fala, pode ser? Eu vou passar a palavra, então, para a doutora Lívia, para a gente dar continuidade. Fica à vontade, doutora. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Suzy, doutor Glauco, Marcela, doutor Rômulo, doutor Ronaldo, que está aqui presente também, e as doutoras Clara, minhas colegas Clara e Paloma. Bom, como a doutora Suzy mencionou, das advertências das outras assembleias, de questão de prazo de suspensão, nesse período que nós suspendemos a assembleia, nós permanecemos, doutora, com as tratativas junto aos credores, tanto com todos que estão aqui presentes. Alguns a gente chegou num denominador comum, outros ainda não. A gente sabe que algumas questões deliberam tempo e comitês. Por vezes a gente pode até achar que a gente está no final das negociações, e aí chega a próxima assembleia, tem uma outra vertente que daí demanda um pouco mais de tempo, demanda questão de sistema, demanda questão de autorizações, e isso acaba que implica
querendo ou não, implica nessa, eu não vou dizer atraso, mas implica nessas condições que a gente ainda não tem as aprovações para prosseguir com o conclave. E, de fato, isso, né, vem acontecendo, aconteceu, e a gente estávamos pretendendo e na expectativa de já, nessa Assembleia de hoje, já levar o plano à votação, para a gente já sair daqui com tudo resolvido e o plano já deliberado, contudo, não, a nossa realidade não, nesse momento não é essa. A gente ainda não conseguiu finalizar algumas tratativas, questões de aprovação, questões de disponibilização de documentação, e isso fez com que a gente não conseguisse, que a gente não esteja conseguindo votar o plano hoje. Por essa razão, eu vou sugerir, a gente não tem a pretensão de postergar, não temos a pretensão de ultrapassar o prazo previsto em lei, então a gente acredita que mais 5 dias a gente consegue ajustar ali todas as arestas que nós temos ainda com essas deliberações que estão pendentes. Acredito que 5 dias é o suficiente, dentro do prazo, antes do prazo do recesso, né, e respeitando o prazo estipulado na lei, dos 90 dias, a nossa sugestão hoje é a suspensão do presente ato para que retorne na data do dia 19, na sexta-feira, para que a gente consiga nesse próximo conclave, colocar o plano para deliberação e votação. Obrigada. Doutora, já de antemão, não posso sexta, não posso quinta. Já tem assembleias aqui já para a gente trabalhar. Então, assim, a última semana do ano tá uma loucura, né? E a gente tem que ver o prazo aqui também, que eu acho que esse prazo, se não me engano, cabe essa semana. Não, o prazo Mas acaba ou é na segunda ou é na terça? Não, é de 12 de janeiro. Os Se eu não 90 salvo engano, dias? os 90, salvo engano, sim. Olha só, o ato, ele foi publicado nós iniciamos dia Dia 14 de novembro, não foi? 14 do 11, isso. Então, 14 do 12 e do 1, no março, no é mês que verdade, vem, em janeiro. no período de recesso. Então, assim, a Semana gente que tem que vem, ver, nesses dias que a doutora, doutora falou, eu não a consigo gente, a gente tem que ver uma agenda, auxiliá-los. porque, assim, a gente precisa desse prazo de 5 dias para que a gente consiga finalizar as tratativas com as Quarta, instituições quinta e sexta financeiras. aqui no escritório é impossível, assim, fazer alguma coisa, porque já tem outras assembleias. Mas as assembleias, doutora, normalmente é um período. A gente poderia agendar o outro período. A E, assim, gente organiza tudo na parte da manhã, doutora, para fazer à tarde. Então, assim, recebimento é muita coisa, sabe? A gente recebe documentos, procurações, tem que ser toda analisada. Então, assim, esses 3 dias, quarta, quinta e sexta, não teria como. Segunda e terça, de repente, sim. mas hoje é Agora, sexta, doutora. Como que o banco vai aprovar uma análise no final de não, eu só semana? estou justificando que eu não Sim, eu poderia, entendo. Então, entendeu? assim, a gente precisa achar uma sugestão, porque Não, segunda-feira eu fica só estou falando, impossível. assim, que para nós aqui no escritório, a gente não consegue atender a Dia esse prazo 16 aí. e dia 17 nós temos assembleia aqui também. Assim, eu sugiro que a gente faça em um Tem outro muita período. coisa. Em outro período, porque assim, normalmente, quando tem essas assembleias, a gente sempre faz no outro período, para dar certo. Agora, assim, eu Dia tenho. 16 você tem que horário? Dia 16 à tarde, de repente, a gente conseguiria. Mas, Eu, doutora, eu mas não aí, sei por também, né, exemplo, como é que vai voltar aí, porque nós estamos mas a com poucos gente, credores. sim, nossa sugestão é dia 19. Aí eu gostaria que colocasse para a votação dos credores. Eu já não poderia, pessoal, assim, de verdade, 19 aqui a gente já tem atendimento. Eu não vou colocar em risco, sabe? Outras funções que a Ó, gente tem, outros eu tenho processos. nós temos uma assembleia, primeira convocação, que nós sabemos que a primeira convocação normalmente é mais rápida, no dia 18, às 14 horas. A gente poderia agendar, sugestão, tá, doutora? No dia 18, no primeiro horário, às 8 horas da manhã. Eu tenho que achar um consenso, doutora, porque Não tem assim, como, doutora. eu não tenho como votar plano hoje. É impossível. Nós Se a já doutora quiser prolongamos, e daí suspender, tem que ver os credores, né? O doutor Glau queria falar também, eu não sei qual que era a sua fala, doutor.
A minha fala é que nós conseguimos chegar a termo, a doutora Lívia, com as tratativas Que individuais, bom. entrou em contato conosco e nós chegamos a bom termo. Então, nós fechamos um acordo, né, Ai, que individual. bom. Só E aí, falta o eu quê, queria, então? Banco do Brasil? Itaú já saiu. é, Dia e aí eu 19. queria, doutora Caixa Suzimária, Econômica perguntar. não... Caixa Econômica Doutora, é o doutor vamos lá. Glauco. Pode Eu falar. queria perguntar, doutora Suzimária, se eu Uhum. devo votar ou não, se eu devo peticionar nos autos ou não, como é que funciona Não, o esses senhor acordos chegou individuais? num consenso em relação ao plano apresentado pela doutora É que a Lívia, não gente foi? vai apresentar propostas, né, alternativas aqui. Então, assim, Ah, a gente sim. está conversando com o Eu doutor recebi Glauco. até o e-mail que você mandou, acho que para o Banco do Brasil, né? Que vocês estavam na Então, tratativa. assim, a gente, finalizando tudo, doutor Glauco, a gente consegue, na Assembleia, que nós formos deliberar o plano, a gente já consegue, assim, discutir sobre todas as propostas, sobre todas as situações. Nesse momento agora, a gente está tentando chegar num consenso em relação a suspender essa Assembleia. Então, nós temos essa semana, antes do recesso. A nossa sugestão é que seja dia Banco do Brasil, 18 só ou falta 19, Banco do Brasil, doutora? Caixa Econômica. Caixa É que Econômica, Mas doutor Ronaldo, doutora Lívia e doutora Suzimária, só pode por uma falar. questão de eu entender, Uhum. nós já chegamos a termo. Então, eu continuo participando, tudo bem? Continuo votando, tudo bem? Ou Sim, eu o devo senhor fazer tem que como Banco participar. Itaú, Até peticionar porque não mais? tem nada resolvido ainda, doutor. O É, senhor tem que Sim, participar normal. doutor, continua participando. até homologar o plano, porque aí é a homologação do plano que vai ratificar essas tratativas individuais, é isso, né? Aprovação do plano, isso. Quando a gente votar o plano, hoje a gente não vai votar, a gente só vai, estamos verificando a O doutor possibilidade de Ronaldo está ali suspender. também, né? Que é a Caixa, que está ali, o doutor Ronaldo. Tudo bem, doutor? Está quietinho aí? E Caixa, então, Banco do Brasil, é isso? Boa tarde a todos. Boa tarde. Com relação à Caixa também, nós estamos nesses finalmente aí da negociação. Então, acredito que a semana que vem já formaliza efetivamente esse acordo e aí uma outra situação aconteça também. E Banco do Brasil? Como é que tá? Doutora, nós estamos conversando ainda e, assim, a minha sugestão é que se não tem a data do dia 19, isso podia ser para a próxima, dia 22. Seria segunda-feira, né? Acho que a doutora Suzimaria. O que a doutora Lívia falou por conta do recesso em relação? Nós não teríamos problema Não tem nenhum em relação a isso. nem a gente, o Que o interesse. recesso dia 20, dia 19 seria os prazos processuais aqui, tudo, né? Ainda que tem algumas jurisprudências aí que falam que é para suspender os atos assembleares e tal, mas seria por conveniência dos credores, lógico, para poder resolver o problema, né? Dia 19, estou até olhando aqui, eu tenho até uma mediação que eu tenho que participar como a Jota. Então, assim, além da Assembleia, ainda tem uma mediação. A Então, fica sugestão meio que seria o dia 18 impossível. de manhã, doutora. De 8 horas manhã da eu não manhã. consigo, doutora Lívia. A parte Nem o da manhã a horário de gente manhã. não reserva para as assembleias, não tem como. Então, Eu não me seria oponho a 16 fazer ou 17 segunda-feira, dia ou 22, 22. Por mim, se tudo bem. facilitar para Se todos aí. tiver apenas essa data do dia 22, a gente não se Dia opõe. 22 não tem problema para mim também, não. Só que se puder fazer de manhã, doutora, acho que fica melhor, às 9 horas. Teria que ser nesse mesmo horário, doutora. Assim, a gente não consegue marcar. Mas Até no dia porque dia 22 a 22 doutora vai ter é um sábado, prazo. é segunda, né? Aí o Sim, prazo ficaria para apresentação do documento no domingo. Se ninguém for mudar de advogado aí, porque às vezes pode acontecer, né? Tem tudo isso também, nós temos que obedecer o prazo legal das 24 horas e tudo, né? Hoje o doutor Glauco estava viajando, né? Deu certo, você está em Cheguei viagem? ontem, né? Cheguei Deu correndo, certo aí de deu participar. certo. Então seria só a gente fechar aqui essa data para vocês, assim. doutora, se não tem outra opção, assim, eu tentei todas as opções, mas se não tem, não tem problema. Vamos nessa data mesmo. Até questão de horário. Dia 22 seria mais ou menos que horário, doutora? Seria uma exceção da exceção. Ai, meu Deus, estou até Eu caindo ia, aqui, que eu legal. ia sugerir que seja 10 horas da manhã. Credenciamento às 9, início às 10. Vai Por ser mim, rápido. aqui pelo Banco do Brasil, sem problema. Tranquilo? E também, sem problemas. 22 às 9, credenciamento às 9 e às 10 a gente inicia. Esse é o Isso. horário de Mato Grosso, tá? Cuiabá. Não tem Vai. problema, não. Então tá, porque daí a gente já finaliza. Depois do recesso, todo mundo tá achando assim, nossa, vamos paralisar tudo, né? Mas é só para resolver.
Então, tá, 9h30, daí às 10 a gente começa, tá bom? Pode ser assim? Porque fica essa meia hora justamente para a gente encaminhar os links e tudo. Ainda que são poucos credores, mas quando tem mais credores, dá um pouquinho de É trabalho. porque, assim, doutora, só para ficar claro aqui, a gente, por mais que estamos aqui em poucos credores, 3 credores, mas acho que o Marcelo e o Ronaldo, o doutor Ronaldo aí, a gente tem empenhado, assim, bastante para chegar num denominador em comum. Então, por isso que, e às vezes, a gente depende também dos credores, né, até mesmo para suspender, para tudo, na realidade. Então, a gente tem empenhado aí todos os esforços para conseguir chegar num denominador comum. Então, o nosso prazo que nós sugerimos para esses credores seria de 5 dias. Então, se os credores concordam em suspender para segunda-feira, está tudo bem. Eu digo pela manhã, até porque a gente sabe que a assembleia que delibera plano, normalmente ela demanda um pouco mais de tempo. Então, até mesmo para a gente não sei, nós já fizemos assembleia que foi, acredito que não, espero que não seja, a gente consiga resolver rápido, mas tivemos assembleias que já foi até meia-noite. Então, assim, eu digo o período da manhã não é nem por uma questão nossa, mas é por uma questão que a gente sabe que pode ser que delibere um pouco mais de tempo, apresentar propostas. Então, quanto antes do início, a gente tem esse período inteiro da tarde para conseguir resolver. É só por essa questão. quiser Agora ficou marcar bom, às né? 8 da manhã, para mim tá tudo certo também, tá? Ficou Eu acho que às 9, iniciando às 10, a doutora 9h30, consegue 9h30, deliberar 10 horas começa, né? as questões dela para a Fazer organização. uma exceção aí, porque geralmente a gente não consegue fazer na parte da manhã, justamente por conta disso. E ainda mais na segunda, né? Tenho muito medo do prazo das 24 horas, mas daí, como vocês todos estão de acordo aí daqui a pouco a gente já parte aqui para votação, então não vai ser do plano, tá? Vai ser a votação da suspensão novamente, por mais esses dias aí, para poder vocês conversarem, se Deus quiser, né? De repente vai ser o último ato aí para poder finalizar tudo. Eu vou verificar aqui para a gente já colocar ali na. Então, igual, eu acho que essa fala sua não tem necessidade de fazer constar em ata, tem que ler? Eu acho que não, né? Não, Porque vocês vão estar em tratativas ainda, né? Eu penso que agora sim. mais esse período aí vai dar uma semana e pouquinho, né? Mais ou menos. E aí, de repente, você já tem um tempo de fôlego maior para questionar. Tá Aguarde bom. só um pouquinho que a gente já coloca aqui na tela. Eu vou pedir só a doutora Paloma e a doutora Clara, se puder colocar aqui a OAB, por gentileza, só para fazer constar que elas estão acompanhando o ato ainda que não só sem procuração e tal. Nós temos Banco do Brasil, Caixa e o Itaú não vai votar, em Intercoff, né? São 3 credores. Aqui, então, nós vamos votar pela suspensão para o dia 22/12, às 9h30, credenciamento e 10 horas. Eu vou pedir para vocês aguardarem para a gente encaminhar um link no dia, porque eu não sei o que está acontecendo, daí nós temos que estar encaminhando 2 links. Aí, por isso que deu, acho que um pouco probleminha também. Eu não sei se é o próprio Microsoft. Tem audiências, né, que marcam muito tempo. Obrigada, eu já recebi aqui as OABs. Então, vamos lá, começar. Primeiro, Banco do Brasil, é S para sim, para suspensão, não para não suspender e abstenção, ficar quieto, né, calado, não vai votar. Banco do Brasil é o preposto que vota? O Marcelo, Sim, sou eu, doutora. pode votar, Marcelo. Não, estou de acordo com a suspensão para dia Sim, né? 22. Isso. Então, nós vamos partir já para a Caixa Econômica. João? Não, doutor Ronaldo, desculpe. Está sem o microfone, doutor? A Caixa Econômica também é de acordo pela suspensão. Ok, obrigado. E Intercoff é o doutor Gal. De acordo. De acordo? Então, provavelmente 100%, então, pela suspensão. Eu vou só pedir um pouquinho aí de paciência para vocês para eu concluir a ata. Eu juro que eu tinha feito uma ata no sentido de votação do plano, daí agora a gente muda para suspensão. Daí eu só peço uns minutinhos aí para a gente já estar colocando aqui para vocês acompanhar a leitura, tá? Só um instantinho.
Olá, voltando aqui. Oi? Doutora Lívia, o senhor Arnaldo está ali, mas acho que ele está sem poder falar. Você tem o nome completo aí do senhor Arnaldo, por gentileza? Se eu tenho completo, deixa eu confirmar aqui. Só um instante. É Arnaldo Ribeiro, mas eu não sei se tem outro sobrenome. Só um instante. Travassos, espera aí, só um minutinho. Obrigada. Enquanto isso, eu vou... Vou colocar... Conseguem acompanhar? Estão vendo? Eu não vejo mais vocês, eu só olho a tela aqui. Estamos vendo. Sim, né? Sim, estamos vendo. Tá ok aqui. Obrigada. Eu vou continuar começar a leitura aqui. Aí, enquanto isso, a doutora Olivia vai vendo ali para nós. Ato da Assembleia Geral de Credores, das devedores recuperando as autolocações de máquinas automáticas e Trau Indústria, Comércio e Serviço Limitado. Primeira convocação, continuação do processo de recuperação judicial 011-007-24-2016-811-0041, que é a primeira vara civil da comarca de Cuiabá, Estado do Mato Grosso. Aos 12 dias do mês de dezembro de 2025, às 14 horas e 2 minutos, de acordo com a recomendação do CNJ 63, 31/3 de 2020, artigo 2º, parágrafo único, de modo virtual, administrador judicial Susmaria Maria de Souza Artus, escrito na OAB Mato Grosso, apregou os presentes e encerrou o credenciamento virtual com a assinatura eletrônica da lista de presença, anexo 1, dando início à primeira convocação em continuação da Assembleia Geral de Credores das devedoras recuperando as já mencionadas. Com sede, né, na Avenida Senador Filito Miller, 954, bairro Quilombo, em Cuiabá. E também Rua João Bento, bairro Quilombo, Cuiabá, Mato Grosso. Na forma dos artigos 35 e 36 da Lei 11.101/2005, cuja falta externa da 35.1a e 56 da Lei, no respectivo edital de convocação disponibilizado do DJI em 8 de novembro de 2025, na edição 29.069, página 184 e 185. Pela aprovação, rejeição, modificação do plano de recuperação pelas recuperandas apresentado. Encerrado o credenciamento, constatou-se os presentes credores, conforme lista que vai em anexo. Composição do ambiente virtual. Na forma do artigo 37 da lei, assumiu a presidência do administrador judicial Susmaria Maria de Souza Artus, convidando a secretarial o representante dos credores quirografar, Marcelo Pitoni Bertola, representante do preposto do Banco do Brasil. Tá, colocar ali. Informa que todos os credores presentes virtualmente, todos da classe quirografária, Marcelo Pitoni Bertola, preposto Banco do Brasil, doutora Ronaldo Batista Alves Pinto, também advogado do... Isso. Advogado credor Caixa Econômica, doutor Glauco Marcelo Marques. Eu acho que só faltou o doutor... Agora já ajusta aqui, tá? O doutor Glauco Marcelo Marques, credor Intercorp, Comércio e Indústria Limitada, apresentar suas devidas habilitações administradora judicial. Se fazem presentes ainda os advogados que acompanham a doutora Lívia pelas recuperandas, doutora Paloma de Paula Rigo Ribeiro Leite, OAB Mato Grosso, e Clara Berto Neves Caporós, OAB Mato Grosso, e o senhor Arnaldo Ribeiro de Almeida. Doutora, eu não estou vendo meu nome, Rômulo. Já coloquei. Eu coloquei lá embaixo, o senhor vai bem aqui, ó. Preposto. Doutor. Se consigo no chat. Rômulo Pereira Nunes. Tá ótimo. Eu só não vou pronunciar o AB, tá, doutor? Para não ter problema aqui. 127.304. Tá, já. Representando o credor Banco do Brasil, tá? Aí aqui eu já coloquei o doutor Arnaldo Ribeiro de Almeida, representante das recuperantes. Por deliberação unânime, foi dispensada a leitura do edital de convocação, bem como da oposição da assinatura da ata de substituição pela lista de presença que já foi anteriormente assinada. A Assembleia, originalmente designada para o dia 12/12, suspensa e continuada nessa data, manteve a realização virtual na plataforma Microsoft Teams.
Presenças virtuais, a Assembleia por regulamento instalada, né, nos termos do artigo 37, o administrador informou que a recuperação judicial possui apenas a classe 3, constando a presença de 88,37% dos credores da classe 3, artigo 41, titulares de crédito pirografário. Aqui é a apuração do código, que vocês acompanharam, das deliberações. O administrador judicial informou a todos os presentes, se caso tiver alguma objeção ou manifestação, que quisesse gentileza levantar a mão pelo aplicativo Teams, se identificasse e informasse o credor, estariam representando. Lembrando que o ato assemblear estava sendo gravado, seria importante que o credor representante informasse para que ficasse devidamente registrado. Para fins de registro, conforme a manifestação protocolada nos autos sobre o ID 2179-16-5-18, o credor pirografar Itaú Unibanco S.A. comunicou a quitação integral do seu crédito em razão de acordo celebrado com a Vale Solidária Márcia Maria Travasso Almeida, que efetuou o pagamento das obrigações perante o referido banco. Diante disso, o credor requeriu sua exclusão do quadro geral de credores com a consequente subrogação da avalista com um novo titular de crédito. Considerando que a titularidade do crédito concursal é pressuposto para o exercício do direito de voto da Assembleia Geral de Credores, o artigo 39, parágrafo 1º da Lei 11.101/2005, e que o próprio credor declarou expressamente a quitação da obrigação por terceiro, entende essa administração judicial que Itaú Unibanco S.A. não detém mais legitimidade para exercer o voto na Assembleia, ainda que não tenha havido até a presente data decisão judicial formal de exclusão do credor ou homologação de subrogação, entendimento consolidado que a subrogação transfere a titularidade do crédito de forma automática do plano material do artigo 349 do Código Civil, fazendo cessar os direitos creditórios do credor originário. Dessa forma, permitir que o credor vote após a quitação do crédito implicaria violação do princípio da paridade entre os credores, risco de contabilização indevida de voto e possível nulidade da Assembleia Geral de Credores conforme jurisprudência dominante de doutrina especializada. Por outro lado, a avaliação subrogada ainda não foi habilitada no quadro geral de credores, inexistindo manifestação judicial que reconheça formalmente sua condição de credor para fins de participação de voto na Assembleia. Assim, a administração judicial entende que o credor Itaú Unibanco S.A. não possui legitimidade para votar nessa Assembleia em razão da perda sobreveniente de seu crédito. A suposta nova credora avaliação subrogada ainda não foi formalmente habilitada nos autos, não podendo exercer o voto. Tal situação será comunicada ao juiz competente para eventual homologação de exclusão e análise da subrogação. O presente registro visa resguardar a regularidade e validade da Assembleia, prevenindo o vício de apuração de quórum e deliberação do plano de recuperação judicial. Após essa informação, passo a palavra à doutora Lívia. Vou passar a palavra à doutora Lívia Maria Machado França Queiroz, OAB Mato Grosso, cumprimentou todos os presentes e informou que constava presente como ouvinte doutora Paloma Rigo e doutora Clara. E informou que estava em tratativas as demandas com o intuito de sair com tudo deliberado, tudo resolvido, não conseguiu ainda finalizar. Tem que disponibilizar, para disponibilizar, acho que aqui, doutor, não sei se você quiser fazer um texto melhor, para disponibilizar a votação. Neste ato, sugeriu mais 5 dias pela suspensão da ata assemblear, que, analisando os agentes, ficou para ser realizado no dia 22/12, às 9h30. A votação. Deixa eu só... Doutora, só uma Doutora, pode falar. Só uma dúvida. Só a questão do horário. Ficou o início às 9h30, é isso? Aqui embaixo, logo mais, ó, eu já vou constar aqui, 9h30, início do ato às 10. Credenciamento, tá? Coloca aqui. Embaixo eu já coloquei credenciamento. Aí da votação. Na sequência, a administradora judicial deu por encerrada essa etapa de trabalho acerca da proposta modificativa apresentada. Não é. Acerca da etapa de votação de suspensão do ato assemblear para dar continuidade no dia 22/12, segunda-feira, com credenciamento às 9h30 e início às 10 horas, para obter a seguinte votação. As 3 quirografares, 100% dos presentes votaram pela suspensão do ato assemblear. Se é o quórum. Por fim, o administrador judicial agradeceu a presença de todos, da mesma forma virtual, e informou que a votação do plano ficará suspensa para dar continuidade no ato assemblear 22/12, segunda-feira, com credenciamento às 9h30 e início do ato às 10 horas. O horário de Cuiabá, Mato Grosso, sem que haja publicação de edital e nem mesmo qualquer intimação. O link será encaminhado no e-mail de cada credor, junto com a lista de presença. Importante a atenção dos credores com os e-mails cadastrados para o recebimento do e-mail informado. Então, assim, todos, né, verifiquem os e-mails no dia. Como é na parte da manhã, por isso que a gente pede para fazer à tarde, né? Porque a gente encaminha para ver se todo mundo já recebeu ou não, e aí à tarde a gente começava, mas como é uma exceção, então vai ser encaminhado provavelmente perto das 9h, até as 9h30 a gente começa o credenciamento e verifica se todos assinaram a lista, tá? Tudo certinho.
Então, se caso, até a realização da Assembleia, venha a ocorrer alguma alteração de responsabilidade ou preposto que seja obedecido às regras do artigo 37, parágrafo 4º da lei, que vai cair, então, no domingo, no mesmo horário, 9h30 até 9h30 do dia 21, então, tem que, se até lá modificar, aí tem que informar, porque senão a gente mantém os e-mails que estão e os mesmos responsáveis e procuradores. Ao final, então, eu gostaria de saber que eu não estou vendo vocês aqui, mas se vocês tiverem alguma objeção ou alguma manifestação para fazer ainda, tudo certo? Certo. Certo? De acordo? O par da Caixa, ok. Ok? Tá De bom. acordo também, doutora. Tá, joia. Eu agora só vou falar a respeito da que a ata está sendo lida, e então você já confirmar por unanimidade que segue assinado de forma digital apenas pelo administrador judicial, da qual os demais credores concordaram pela dispensa de assinatura. Em seguida, será protocolado os autos, juntamente com a lista de presença, em prazo de até 48 horas, nos termos do artigo 37, parágrafo 7º da lei. Eu só quero que vocês, por gentileza, confiram aqui meu nome, presidente da Assembleia, Dr. Romulo Pereira Nunes, advogado credor do Banco do Brasil, senhor Marcelo Pitão Bertol, que é o preposto, classe quirografária. Ronaldo Batista Alves Pinto, que é credor da Caixa Econômica, representante da classe quirografária. Dr. Glauco Marcelo Marques, credor Intercof Comércio, representante da classe quirografária. Doutora Lívia Maria Machado França Queiroz, Autolocações e Trau, advogada das devedoras, recuperança. Vou só fechar aqui para eu parar de compartilhar com vocês. Parou já, né? Tá, já? Então, ficou certo. Doutor Romulo, tudo certo ali para o senhor? Eu tinha tirado, você já estava na outra ata, mas daí, como o banco mandou aquela informação, eu tinha tirado a ata e acabei incluindo agora novamente, sem problema. Então, Eu aí acredito que o ficou... banco manda, mas tá tudo bem. Ah, tá. Eu acredito que o Marcelo também deva continuar, né, Marcelo? Os que não Eu forem provavelmente estarei continuar, na né? próxima também, tá? Só já Aham. adiantando. Ah, Provável, tá. tá? Não é certeza. Tá certo. Então, assim, Não, nós vamos comigo ficar pertinho do Natal já, né? Então, se Deus quiser, vai vir Tá um tudo brinde aí. bem. O senhor Naldo está me ouvindo aqui. De repente, vocês já finalizam aí, se Deus quiser, essas tratativas, né, doutora Lívia? E aí a gente já consegue, de repente, fechar aí esses atos todos de assembleia na próxima reunião do dia 22/12. Aí, se forem alterar, né, preposto, advogados, alterem, por gentileza, até antes do dia 22, né, para não ter problema. Então, eu agradeço vocês, fico à disposição, tá bom? Tudo que ocorrer ali no processo, inclusive, eu acho que vou falar no gabinete por conta do Itaú, para não ter essa inconveniência aí de ter que colocar o nome, né, e eles já terem... Tanto é que não vieram, eles receberam, mas ninguém informou nada, até porque já tinham manifestado, mas o juiz é que tem que deliberar a respeito disso. Então, muito obrigada pela participação e presença de todos vocês. Até mais. Ok, muito obrigado, senhora. Obrigada. Obrigado a todos. Boa Obrigado, tarde. doutora. Boa tarde a todos, bom final de semana. Boa tarde, Final bom de semana final de também. semana a todos. Até mais.